Oi, eu sou a Deza e hoje eu tô muito animada, porque a gente vai fazer uma maquiagem muito especial, que é uma maquiagem no estilo Gyaru. Eu quero fazer algo parecido com isso daqui, então essa vai ser nossa referência de hoje. Gente, eu já fiz a pele, como vocês podem ver, mas eu acho que eu vou alterar algumas coisas ao decorrer do processo. Vamos pros olhos? Não é necessário, mas eu acho que os olhos Gyaru pedem muito lentes de contato. Então eu vou colocar essas daqui, que dá um pouquinho de um efeito de um olho maior, porque eu acho que orna muito bem com o Gyaru, então vamos colocar as lentes. Pra quem nunca colocou lentes de contato, vem comigo que eu vou tentar colocar aqui no vídeo. É um pouquinho mais difícil, porque eu geralmente costumo olhar pro espelho, mas vou tentar colocar com vocês. Eu já higienizei elas. E o que eu faço? Porque as lentes, geralmente, elas ardem um pouco. Ainda mais se você pega direto do Renu e coloca no olho. Então, o que eu faço? Eu pego a lente aqui da solução de limpar lentes. Eu coloco na outra tampinha da case. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui na tampinha da case. E aí, eu venho com soro fisiológico, só pra tirar um pouquinho do Renu, né? Porque, né, é literalmente um shampoo de lentes. Aí você vai colocar o shampoo de lente no olho, eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que realmente não é uma boa ideia. Então, eu deixo ali, misturo ela aqui um pouquinho no soro mesmo. E o soro, ele é mais gentil com os olhos. Então, eu uso ele apenas pra tirar ali a solução das lentes e não arder. E eu não sair chorando e ficar chorando até o final desse vídeo. E cara, se você tem lentes de contato, você precisa ter um kitzinho desses. Depois eu vou ver se eu consigo colocar o link pra vocês desse kitzinho, porque ele salva muito. Você pode estar com a mão suja no meio do evento e conseguir colocar a sua lente, sabe? Porque, assim, eu não sei se vocês são muito fãs de sair por aí com lente no olho, porque, sabe, bate vento. Nossa, é horrível, eu não gosto. Tem que ficar colocando aquele negocinho. Acho que é uma solução pra lubrificar os olhos. Eu não curto, então geralmente o que eu faço? Eu coloco no evento. E aí, isso daqui me salva. Vou tentar olhar aqui pra baixo. Geralmente nas primeiras vezes a lente não entra, ela só dá um susto no olho e depois eu coloco nas próximas e ela entra. Porque é geladinho, né? Então vamos lá. Vamos ver se isso aqui vai de primeiro. Tô olhando pro espelho, galera. Só porque eu falei, ela me contrariou. Só porque eu falei, ela me contrariou e entrou de primeira. Vai entender. Eu vou limpar aqui com papelzinho higiênico, porque vai dar uma leve escorridinha. Geralmente dá uma leve escorridinha quando entra de primeira. Calma aí, gente. Aí eu coloco aqui na lágrima, ó, que já escorre direto pro papel e não suja a minha maquiagem. Que é o ó, né, gente? Fica aquela lágrima assim escorrida, depois você tem que vir com a base de novo. Nossa, não façam isso. Aí o soro que ficou aqui a gente descarta, tá? Não dá pra mais usar ele. Simplesmente jogue fora e segue a vida, segue o baile. Pode tampar lá a tua casezinha. Por que tem que descartar esse soro? Porque, gente, é soro. Isso aqui, se você deixar jogar de volta na tua case com um shampoozinho de lente, não faz muito sentido. Não faz. Agora eu vou colocar a outra lente de novo no soro pra fazer o mesmo processo desse aqui e vou voltar pra vocês agora. Nossa, nem parece que eu acabei de travar uma guerra com a minha lente de contato, né? A magia da edição. Mas vambora. Guardem bem o antes, porque o depois vai ser glorioso. Gente, então, eu tenho várias paletas de maquiagem aqui pra tentar reproduzir essa make. Essa é a minha segunda vez fazendo maquiagem Gyaru. Uma coisa que eu entendi bem dessa maquiagem é que tem algumas características que não podem faltar. Como, por exemplo, o branco na maquiagem. Elas colocam geralmente bastante branco aqui e às vezes no centro. Como eu tô tentando seguir aqui uma referência, ela tem bastante branco aqui. Aqui embaixo, ela tem meio que um aguiossal. Então vamos tentar replicar isso antes de começar a desenhar todos os cílios maravilhosos que ela tem nessa maquiagem. Uma pausa para tomar um suquinho. Bebam suco ou água, tanto faz. E não me julguem, porque eu vou dar uma atualizadinha nessa maquiagem, que parece que é uma maquiagem bem antiga, usando técnicas novas. Então eu vou pegar esse rosinha da paleta da Romande, que eu amo. Sério, eu tô viciada nessas paletas da Romande. Vou colocar aqui no centro. Porque eu gosto desse olharzinho angelical que tem no meio da maquiagem. E ele vai mesclar com o meu branco aqui. Gente, sério, olha o pigmento dessa paleta da Romande. Se vocês quiserem, também vou deixar o ID pra vocês. Olha esse pigmento. E se eu quiser pigmentar mais ainda, é só vir com o dedo, ó. Gente, olha, é surreal. Enfim, eu amo essas paletas. Se vocês quiserem, vou deixar o ID aí pra vocês nos comentários. Ou na descrição. Eu sou nova aqui, gente. Relevem. Na descrição do vídeo. Se eu não me engano, eu acho que falando assim é o primeiro vídeo do canal, então relevem, sério. Então vamos lá. Bastante rosa nessa pálpebra,
enfim, bastante rosa. Do outro lado também. Vocês curtem maquiagem guiaro? Se vocês quiserem, eu posso trazer vários tipos de maquiagem guiaro aqui. É só vocês comentarem. Eu gosto também de vir com o pincel porque ele meio que esfuma as bordas. Então, qual é a lógica aqui? A gente vem com o pincel primeiro, depois coloca o dedo e pigmenta no centro. Queria um degradê. Gente, minha dicção hoje tá indo embora. Pegou as malas e foi sozinha. Enfim, dá pra criar um degradê, tá vendo? E esse aqui vai ser o início. O início de tudo que vai dar certo. Confie. Se você pigmentar demais, é só vir com o pincel esfumando. E aí, essa aqui vai ser a primeira cor. Ai, mas não tá igual da referência. Calma, eu tô atualizando essa maquiagem. Pelo menos eu acho que tô fazendo alguma coisa assim. E aí, eu vim com esse tom aqui, ó. Que é um pouco mais escuro. É meio que um rosa queimado, frio. Eu acho que é isso. E vou colocar aqui. Eu vou fazer aquele sistema de degradê assim, sabe? Que eu acho muito legal e fica muito bom nos meus olhos. Tem o pessoal que gosta de fazer degradê assim, mas eu prefiro esse aqui porque eu acho que fica bem bonito. Opiniões, né, galera? Opiniões. São jeitos diferentes de fazer uma coisa interessante no rosto. Aqui também. Esse aqui, ele quase mescla com a minha pele. Eu gosto disso. O dela, ela usou... Olhando aqui, parece que é um cinza. E na minha pele, o cinza, ele não fica tão legal. Pelo menos eu não gosto muito do aspecto do cinza na minha pele. Então eu venho com rosa, que também não vai sair muito da proposta. Mas se você quiser fazer exatamente o que tá ali, taca cinza em tudo. Foi o que ela fez. E eu não gosto muito dessa estética. Então, dando uma atualizada aqui, um pequeno upgrade na maquiagem. Não é porque é inspirado que tem que ser igual. A gente pode mudar umas coisinhas aqui e ali na maquiagem pra ficar melhor na gente. E é o que eu tô fazendo. Tá, ficou assim. Agora a gente vai vir com o branco, que é a minha parte favorita. Eu ainda não testei esse branco aqui da Romand. Eu gosto muito da Joyce, esse branco aqui. Então, se esse aqui não der certo, eu vou partir pra esse brancão aqui. Que, na verdade, eu não sei. Esse aqui não tá mais tão branco, né? Se a gente olhar bem, esse aqui é mais branco. Então vamos com esse aqui. Queria muito testar, mas não vai ser hoje. Limpar aqui meu pincel, que eu tava já usando o rosa. Eu tenho um bando de pincel, mas eu gosto desse pincel aqui. Então eu vou limpar pra reutilizar ele mesmo. Se não ficar muito bom, a gente parte pra outro pincel. Mas eu amo esse pincel. Gente, olha só, nem gostei direito. Olha como é que esse branco já tá. Mas se pá que eu vou ter que mudar o pincel. Por quê? Porque esse branco ele é bem controlado. Esse pincel ali esfuma muito. Então deixa eu procurar outro pincel aqui no meu pote de pincéis. Calma aí, gente. Calma aí. Tem que ser um mais controladinho. Talvez esse ou esse. Vou pegar uns pincéis controlados aqui pra gente ir testando. Ah, achei o perfeito. Esse aqui é perfeito. Porque ele é meio chanfradinho e ele vai dar o efeito que eu tô procurando. Então, vamos lá. Aí, olhando bem aqui na referência, ela puxa aqui. Eu tô olhando pro espelho, tá, galera? Ela vem aqui e daqui ela puxa pra cá. E aí, é bem esfumadinho aqui, ó. Esse pincel não vai me entregar muito esfumado. Ele vai me entregar mais precisão. Mas a gente tenta criar aqui, ó. Faz um degradêzinho e puxa o branco pra cá. É isso. Vou replicar do outro lado. Gente, eu amo muito fazer maquiagem guiaro, porque assim, é uma maquiagem que não é muito padrão. E quando você usa esse tipo de maquiagem, sei lá, eu me sinto bem. Não é uma maquiagem pra ir na esquina comprar um pão, a não ser que você queira ser uma guiara 24 horas por dia, todos os dias. Aí também eu não vou te julgar não, porque eu acho legal. Acho muito legal. Eu vou colocar aqui do lado pra vocês verem, porque assim, essa daqui é a minha segunda vez fazendo maquiagem guiaro. A minha primeira vez foi essa aqui, ó. Vou deixar um vídeo do TikTok rolando aqui pra vocês verem a minha primeira vez usando guiaro. E cara, eu amei, sério, eu amei. Amei muito.
E agora é a minha segunda tentativa, então relevem se eu estiver fazendo alguma coisa aleatoriamente esquisita aqui, porque, né, a gente tá experimentando juntos. Eu peguei um outro pincel, esse aqui ele é mais redondinho, se vocês virem, e a minha outra paleta da Romand, porque claramente eu amo essa marca, e eu vou pegar a cor mais escura dela pra mim fazer uma contra-sombra aqui nesse branco. Porque eu vi ali, o dela é bem marcado, então vamos marcar também. Afinal, Ghiaro, o que é uma Ghiaro sem um exagero, né, galera? O que é uma Ghiaro sem o exagero? Não é uma Ghiaro. Uma contra-sombra. Gente, sério, o efeito que dá isso aqui, pessoalmente, é muito bonito. Eu não sei na câmera como tá saindo, mas pessoalmente é muito bonito, meu Deus. E aí é só, basicamente, vir aqui ao redor do branco, fazendo uma contra-sombra. Eu puxei um pouquinho pro nariz também, porque depois, muito provavelmente, eu vou ter que deixar esse contorno do nariz mais forte. Porque quando o olho grita, o nariz apaga. Então eu vou ter que, provavelmente, refazer o contorno do nariz. Que eu tava com a pele pronta já, mas não esperava por tanto... Não esperava por tanto. Ghiaro sendo Ghiaro. Amo. E aí é só fazer essa contra-sombra aqui dos dois lados, galera. Não é muito difícil. Eu acho que essa maquiagem aqui é um nível intermediário para fácil. Se você quiser deixar tudo bem marcado, você pode. Mas eu acho que fica mais legal quando você esfuma as bordas do que você tá fazendo. Porque não fica tão, sabe, chapadão na tela. Tá chapado, mas não tá tanto quanto poderia. É sério, poderia estar bem mais chapado do que isso. E agora, eu vou olhar aqui pra nossa referência mais um pouquinho. Eu acho que eu vou começar já a criar aqui, ó, a base branca que tem aqui dos olhos e o aguiossal da Ghiaro. Eu vou pegar agora o pincel mais chanfrado que eu tiver do mundo, ever, forever. Eu acho que esse aqui me serve, mas eu sei que eu tenho mais chanfrado que isso. Mas agora pra achar, né, queridos, pra achar... Não sei se acharei, então vai ter que ser aquele ali mesmo. Vai ter que ser esse mesmo. Pincel chanfrado, por quê? Faremos linhas. Linhas retas e precisas. O pincel chanfrado, como ele já é chanfrado, ele já dá uma linha pra gente aqui, entendeu? Então, eu acho que é muito bom pra trabalhar. Esse aqui ainda é um pouquinho grosso, mas dá pra trabalhar com ele. Pra fazer essa linha, que eu tô vendo aqui que o dela é bem pretão, né? Deixa eu ver se eu tenho um preto aqui. Eu gosto de fazer com marrom. Mas o dela, gente, é muito preto mesmo. Parece que ela pegou a caneta delineador e fez. Eu vou fazer com o marrom por segurança. Por segurança, apenas por segurança. Eu não sei se eu uso o mesmo marrom que eu usei pra fazer sombra. Ou se eu uso esse daqui, que é quase um preto. Eu acho que eu vou nesse aqui, hein. Vamos ver no que vai dar. O formato que ela faz, eu vou precisar de um espelhinho pra fazer com mais precisão. Só um minutinho que eu vou pegar o meu Hello espelho aqui. Vamos lá. O formato que ela faz é parecido com isso aqui, ó. E aí aqui ela liga pra cá. Deu pra perceber o formato que eu fiz aqui? Eu acho que deu. E nesse vácuo aqui, ó, nesse buraco, a gente vai preencher com branco ou com rosa. Eu acho que eu vou de branco mesmo, porque, né, Ghiaro. O desafio de fazer isso aqui é fazer no outro olho igual. Então, vamos tentar fazer... Vou cruzar aqui as minhas mãos, literalmente, e tentar fazer igual. Calma aí, gente. Ai, que medo. Eu acho que é algo assim. Mas como tá de sombra, o bom de fazer de sombra é que dá pra apagar facilmente, hein? Vamos ver se ficou parecido. Esse aqui ainda ficou um pouco maior. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. Que esse aqui ficou mais tímido. Vejamos. Esse aqui ainda tá maior, oh my god. Ai, como é que eu vou consertar isso? Se pá que eu gostei mais desse, hein? Mas é Ghiaro, então vamos seguir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pincel, vou esfumar aqui dentro. Como a gente não colocou o branco, ainda não tem problema.
meio que apagar, sabe? Ou tentar. E aí a gente faz pra fora do desenho. Porque o branco, quando ele vir por cima, ele automaticamente vai corrigir o erro. Então só vou desenhar um pouco mais pra fora. E quando eu vier com o branco, eu já corrijo o erro. Aqui eu esqueci de ligar, ó. Vou deixar logo esse aqui um pouco mais forte. E aqui, como vocês podem ver, eu joguei o olho um pouco pra baixo, tá vendo? Ele não tá delineado pra cima, ele tá pra baixo. Porque Guiaros tem essa estética e eu gosto muito. Então preservaremos a estética Guiaro. Aqui sai um pouquinho do controle. É sempre isso. O desafio de fazer uma maquiagem assim é acertar o formato nos dois olhos. Ah, esse aqui tá pagando bem. Vejamos. Eu acho que agora deu pra... Acho que agora deu, hein? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais, porque eu achei que no outro olho tem um pouquinho mais e ficou bem mais bonito. É isso aí. Com o branco agora a gente vai corrigindo tudo que a gente deveria ter feito certinho de primeira vez. Mas a gente é humano e a gente erra, é normal. Vou pegar esse mesmo branco que eu usei ali na pálpebra. Ai, tô batendo tudo aqui na mesa. Com um pincel um pouco chanfrado também. Tirei o excesso e vou vindo carimbando aqui dentro. Você também pode fazer isso com um lápis de olho, tá, gente? Eu tô vindo direto na sombra. Mas o lápis de olho também funciona. É porque eu realmente acho que eu não tenho um lápis super branco. Eu acho que os únicos que eu tenho é um de glitter, que é esse aqui. E esse aqui, que ele não chega a ser branco, ele é meio bege. Mas eu vou passar ele na linha d'água depois. Então, vamos lá. É isso aí, um lado feito, vamos pro outro. Ah, aqui eu tinha que ter exagerado um pouquinho mais, eu esqueci. Ó os fogos, gente, o Flamengo tá jogando, né? Então, o fogos vai comer solto. Não sei se tá pegando com a lapela. Mas tá comendo solto fogos aqui no Rio de Janeiro. Enfim. Vamos guiarar. É isso. Por enquanto é isso. Eu vou acender um pouquinho mais a linha aqui. E aqui eu acho que ficou show. Talvez eu jogue um pouquinho mais pra cá, o branco. Cara, eu amo essa estética, sério. Vamos lá acender esse lado aqui, ó. Respeitando o desenho do branco que ficou bom. Eu só vou vir por fora, fazendo aqui os detalhes do preto que apagou. E fechar aqui em cima. Puxando pra baixo. Tá, estamos assim. Esse lado aqui acho que também precisa dar uma acendidinha aqui na ponta. E puxar pra baixo. Estamos assim. Eu acho que esse aqui ainda tá um pouquinho mais aqui assim, né? Deixa eu ver se eu jogo mais branco do outro lado. Gente, é isso. É fazendo a maquiagem, errando, consertando e acertando. O desafio dessa maquiagem é ver que você errou, porque às vezes você não vê que erra, e aí o que acontece? Fica um olho caído e outro olho pra cima. O aguiossal dela segue essa mesma linha que a gente já fez aqui de cima. Então eu vou contar um espacinho ali de um pincel, talvez, e vou desenhar o aguiossal. O dela tá bem pra baixo e tá bem esfumado. Então vamos tentar fazer isso com a mesma cor? Com a mesma cor, né? Vamos de mesma cor e a gente vai esfumando. O que acontece no aguiossal dela? Vou ter que pegar o espelho. Meu Hello Espelho. Geralmente, quando eu faço uma maquiagem normal, eu faço assim e marco meu aguiossal. Só que se eu marcar ele aqui, tá muito junto. Então, eu vou ter que realmente contar um espacinho e marcar mais pra baixo. E ele não vem daqui. Ele é somente aqui, o aguiossal dela, ó. Ai, celular, não apaga não. Minha referência apagando aqui na hora que eu tô fazendo. E aí, a gente marca ele aqui assim.
Aqui nesse espaço a gente vai preencher com branco, com glitter, o que você preferir. Eu gosto de glitter e branco, eu gosto dos dois. Os dois juntos. E pra gente dar uma profundidade nesse aguiossal aqui, eu só vou fazer do outro lado pra explicar melhor pra vocês. Calma aí. É literalmente um aguiossal bem no meio. Eu tô usando a mesma cor que eu usei aqui em cima, tá, galera? Aí ele fica desse jeitinho aqui. Aí pra gente dar uma profundidade... Nossa, isso aqui ficou diferente, né? Oh my god! Ah, tá. É só puxar um pouquinho mais aqui. E apagar aqui. Esse aqui ficou mais alongado. Eu acho que eu gostei mais desse do que desse. Eu acho que eu vou corrigir esse e não esse. Porque olha como esse ficou bonitinho. Esse aqui ficou... Vamos corrigir ele. Gente, eu vou dar uma apagadinha aqui. Bem singela. Então esse aqui eu tenho que puxar daqui. E daqui vim pra cá. Que ali eu fiz meio que um Uzinho. Aqui eu puxei ele reto. E eu gostei mais desse aspecto aqui, ó. Ficou mais fofo. E quando você arredonda o aguiossal, ele fica mais fofo mesmo. Tá, eu gostei. Agora a gente vai esfumar isso. As bordinhas a gente vem esfumando. Aqui eu acho que eu já esfumei bem. E esfuma, esfuma, esfuma. Pra deixar isso aqui com uma aparência de um pouquinho mais 3D, a gente vem com uma sombra preta só no meio. Então eu vou pegar só na pontinha do pincel e vou passar só no meio. Que aí fica mais 3D. Só aqui no meio. E só aqui no meio. Fica bem mais 3D, galera. Ah, eu caguei de novo esse lado. Calma aí que eu vou ajeitar. Não, calma, eu tive outra ideia pra ajeitar isso aqui sem precisar tirar tudo de novo. Eu simplesmente vou vir com um branco ou com uma sombra clara. Nesse caso aqui, eu vou optar por essa sombra clara que a gente tava querendo testar mais cedo. Vou vir com essa sombra clara e vou desenhar a parte interna do nosso aguiossal. Com muito cuidado, porque o pincel que eu peguei não é um pincel muito adequado para isso. Eu acho melhor trocar esse pincel. Calma aí, galera. Vou pegar esse aqui. Isso. Você pode reparar que a maquiagem Guiaro, na verdade, é nada mais nada menos do que desenhar o formato que você quer na cara. E eu acho isso muito legal. Ok, e agora pra gente repetir a mesma técnica do aguiossal de baixo para dar profundidade nos olhos, vamos pegar o branco e colocar só no centro também dessa linha de aguiossal que a gente fez. Só que assim. Isso dá tipo um efeito 3D, eu não sei explicar. Assim. E agora a gente vem pra parte que todo mundo ama, que é a parte dos glitters. Gente, uma maquiagem Guiaro e glitter, eu acho que comba muito. Você pode deixar ela assim, ou você pode colocar glitter. Eu vou colocar glitter porque eu amo glitter. E para os glitters, as paletas que eu vou usar é, de novo, a paleta da Romand de glitter. E essa daqui, que é a minha nova... É a minha nova favorita, da Shioturi. As cores delas são muito bonitas e eu não sei por que essa paleta ainda não se tornou viral. Sério, olha isso. Linda, maravilhosa. Apenas comprem. Eu vou deixar o ID aí também pra vocês. Mas vamos lá. Vou começar com a Shioturi porque a partícula dela é um pouquinho mais fininha e eu acho que ela vai melhor embaixo. Só tem uma pegadinha na paleta da Shioturi. O rosa, na verdade, é branco e o branco, na verdade, é rosa. Então tem que prestar atenção nisso. Então vou pegar o branco, que na verdade é rosa, e vou passar aqui na parte rosa. Ele tem um pigmento mais rosado.
Ele é bem discreto, tá, gente? Quer dizer, não tanto. Mas é mais discreto do que as da Romande. E como para aplicar glitter a gente tem uma certa ordem, que é os finos embaixo e os mais grossos em cima, a gente começa assim. Ah, mas por que tem essa ordem? Porque simplesmente fica mais bonito. Parece que você não passou vários glitters na cara e fez uma gororoba. Parece que você construiu algo. Então eu gosto de manter essa ordem. E eu esqueci de falar dessa paleta aqui da Joyce, que eu amo colocar na lágrima. Ela parece azul, mas ela fica bem branca nos olhos. Então eu pego ali com a pontinha do dedinho e coloco bem aqui na lágrima. Dá um efeito muito bonito, sério. Olha isso. E ainda mais quando você está usando uma maquiagem casual, normal, eu amo usar ela. Eu não dispenso ela de jeito nenhum para esse cantinho. É o cantinho dela, é o cantinho especial dela. Assim. E com a Romande de glitter, eu vou pegar esse glitter aqui, que é um glitter um pouco mais flocado. Vamos ver se a minha câmera foca. Ok, vocês estão vendo, são flocos. E vou salpicar aqui em cima do que a gente já fez com a Shioturi. Shioturi não. É Shioturi. Esses glitters, eles vão dar um acabamento em detalhe, sabe? E eu amo, fica tão mágico. Ok, olha essa magia. É digno de uma Ghiaro. Uma coisa que eu fiquei obcecada ultimamente são esses lápis aqui de brilho. Gente, eles são uma sombra líquida. Líquida não, uma sombra em bastão de brilho. Esse daqui é da Color Rose. E ele é muito bom. Vamos ver se minha câmera fixa. Ó, ela fixou o foco hoje. Muito bom. Vou mostrar pra vocês como fica aqui embaixo. Eu vou passar ele bem aqui. Olha esse brilho. Sério, é muito lindo. Pra maquiagem Ghiaro, eu não dispenso esse lápis aqui. E aí eu só passo no centro mesmo, tá, galera? Vou pegar meu lápis bege da Missilin. Bom, era pra ser branco, mas eu só tenho esse bege. Então, se você tiver um branco, use um branco. E vou passar na linha d'água. Pode colorir bem a linha d'água e a base dos cílios, tá, galera? Porque meio que mescla, ainda mais nessa parte aqui onde tem o branco que a gente passou. Olha a diferença, aqui mescla, aqui não. Aqui mescla. Então é esse o objetivo desse lápis. Colore bem a linha d'água e a base dos cílios aonde precisa ter branco. Aqui, ó, nessa parte aqui, você não precisa colorir tanto a base dos cílios. Apenas a linha d'água mesmo. Isso me dá nervoso. Agora, pra eu saber onde eu vou colocar os cílios, porque se vocês repararem bem, os cílios dela e também a parte do delineado, a parte de cima vai pra cima, a parte de baixo vai pra baixo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um delineado duplo. Um delineado embaixo e um delineado em cima. Eu vou pegar esse aqui pra gente não errar, porque vocês sabem como eu erro quando se trata de 2 olhos, né? Eu acho que eu tinha que ser um ciclope, pra eu poder fazer um olho só e ficar feliz com o resultado. Mas vambora. A parte de cima, ó, esse aqui é o delineado de baixo. O delineado de cima dela sobe aqui assim, ó. Se vocês olharem bem, ela meio que sobe aqui um delineadinho, junto com a sombra. Calma, gente, isso vai fazer sentido, eu juro. Gente, o meu gato veio dar oi. Vocês querem que ele dê um oi pra vocês? Uau! Ele é muito fofinho. Mas vai lá que a mamãe tá maquiando. Vai lá.
Tava ronronando aqui no meu colo. Vamos lá, deixa essa parte bem marcada por enquanto, depois a gente vai esfumar. E o outro lado também. A gente tá fazendo apenas pra ter uma marcação pra gente seguir de base. Esse delineado, ele realmente não vai ficar duplo, depois ele vai se fundir. Mas pra gente ter uma marcação e não errar o delineado 50 vezes, a gente deixa ele aqui. E tenta deixar igual já na sombra, porque se você fizer diferente na sombra e quiser acertar no lápis ou no seu delineador, não vai funcionar. Então o segredo aqui é deixar já o máximo certinho possível. Esse lado foi, e esse aqui é o lado que eu luto, né, galera? É o lado da luta. Mas eu acho que foi também. Tá bem parecido. Pelo menos aqui eu tô olhando, parece bem ok. Talvez eu tenha que puxar um pouquinho mais esse aqui. E agora é a hora da verdade. A gente vai pegar a nossa caneta delineadora. Eu gosto muito de usar duas marcas. Essa daqui que é da Annie Club, vamos ver se foca. Olha, focou. Da Annie Club. E também essa daqui que é da Judy Doll. Mas hoje eu vou de Annie Club mesmo. Cadê? Focou. Vamos de Annie Club. A diferença delas? Não tem diferença, eu apenas tenho as duas mesmo. Vou pegar aqui meu espelho Kitty. E a gente vai fazer o delineado de cima. Mas tem uma pegadinha aqui, a gente não vai começar pela pontinha. Vamos começar aqui pelo cantinho interno dos olhos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse delineado aqui no cantinho interno dos olhos, ele tem que ser um pouquinho mais fininho mesmo. Ele vai crescendo conforme a gente joga pra cá. Então, ó, um pouco mais fininho no cantinho interno dos olhos. Gente, concentração total agora. Ok, eu vou fazendo dos dois lados pra não me perder, tá, gente? Porque se eu me perco aqui, já era. Aí tem que tirar a maquiagem inteira pra fazer de novo. Ok, agora vem a magia. Aqui a gente vai deixar mais gordinho. E vai vir até o final. Com ele mais gordinho. Vou fazer isso dos dois lados. Essa caneta aqui, ela tem uma ponta muito fina, então acaba ajudando a fazer detalhes, mas acaba atrapalhando em fazer detalhes mais grossos. Mas deu certo. E aí, pelo que eu tô vendo aqui, ela puxa pra baixo. E depois joga pra cima. E depois ela fecha aqui tudão, ó. Desse jeito aqui. E aí é só preencher. Como eu disse, essa caneta aqui é o ó pra fazer detalhe grande. Mas ela é precisa e é o que eu preciso no momento. Então, ela é maravilhosa. É isso aqui o primeiro delineado. O de baixo a gente ainda vai fazer um negócio aí, calma aí. E aí, o que acontece? Por enquanto eu vou deixar assim, vou fazer o outro lado. Ok, depois que faz um lado, gente, é só acertar para deixar tudo bem retinho. E às vezes calha de ficar alguma coisinha ou outra fora do lugar. Mas, por enquanto, é isso aqui. O que acontece? Eu vou passar um rímel nesses cílios porque eles estão sujos de maquiagem. Então, eles acabam entregando
que o próximo cílio que eu vou colocar não são meus, entendeu? Tá, é óbvio que não são meus, mas ainda assim isso aqui deixa a maquiagem mais polida. Então, deixar todos os cílios pretinhos. Aí, pausa pro suquinho. Agora a gente tem que fazer os cílios de cima e os de baixo. Os de baixo, o delas são postiços, mas eu tô muito tentada a desenhar eles. Então, eu vou deixar a minha caneta aqui separadinha, porque eu vou me aventurar. E se não der certo, a gente cola. É sobre. E aí, o que acontece? Essas canetas aqui você tem que limpar, porque senão elas param de sair, porque a gente esfregou ela em maquiagem, em pó. E aí vira uma gororoba. Então, dá uma limpadinha na caneta pra você fazer teus cílios. Só que antes, lembra que eu falei que a gente ia consertar isso aqui? Vamos pegar um pincel pra você esfumar todo esse negocinho aqui, ó. Tem que dar uma esfumada e eu ainda vou completar com um pouquinho mais de preto. Então, ó, vou pegar essa sombra aqui, na real, e vou meio que unir aqui, ó. Unir desse lado, vou unir do outro, depois eu vou pegar e vou esfumar tudo. Mas antes eu vou colocar o preto no meio, porque ele vai dar a profundidade que eu preciso aqui. Vamos lá. Vou colocar um pretinho bem aqui, ó. Dos dois lados. E agora vamos dar uma leve esfumada nisso tudo. Ai, preciso de um pincel pra esfumar. Um pincel limpo, tá, gente? De preferência. Achei. Se você optar por não esfumar, tá tudo bem também. É apenas que eu prefiro a minha maquiagem um pouquinho mais polida. Ficou assim, tá vendo? A gente fechou aquele buraco que tava ali. E agora a gente vai vir desenhar os cílios, que esse é o maior desafio dessa maquiagem, sério. Eu não sei se primeiro eu coloco os cílios de cima e depois eu venho fazendo de baixo, mas os cílios dela são bem exagerados. Então vamos embora começar devagar, talvez. Vamos lá, gente. Eu puxo daqui e vou fazendo esse formato aqui de cílio. Pode puxar vários fios para ficar um pouco natural, talvez. E eles não podem ser retos, tem que ser realmente um formato de cílio, sabe? Vou chegar um pouquinho mais pra cá pra vocês verem. E dela tem mais um fiapinho aqui. Eu vou puxar um pouquinho esse delineado porque eu acho que a sombra acabou comendo um pouquinho dele. E depois eu ajeito o outro lado. Se você não tiver praticidade em fazer cílios, você pode muito bem colar teus cílios, tá, gente? Eu tô aqui tentando me aventurar, tentando fazer uns cílios muito loucos desenhados. E eu também não gosto muito do sensorial dos cílios colados aqui embaixo. Me dá um nervoso. Depois que eu aprendi a desenhar cílio, é isso aqui, minha vida. Desenhar muitos cílios. O negócio é que pra aprender a fazer isso aqui tem que ter paciência. Ou paciência da miséria que tem que ter, tá? Só pra vocês entenderem, eu primeiro comecei desenhando no caderno. Depois que eu tava, ok, sei desenhar uns cílios, aí eu vim pra cara. Os cílios dela são bem grandes. Moça do céu. E fazer um contracílio aqui assim, ó. Ok, ficou assim os meus cílios. Eu tô muito tentada a puxar um pra cá, mas ela não tem, então eu acho que vai ficar igual dela mesmo. Esse aqui eu vou puxar um pouquinho mais, ó. Esses daqui estão bem desenhadinhos, mas você pode fazer uns rebeldes aqui também, fica bem legal. Vou fazendo o outro e já volto, porque eu acho que, né, paciência. Já viram fazer esse? Deixa eu fazer o outro e já volto. Ok, ficou desse jeito aqui os cílios. Agora eu acho que eu estou pronta para colocar os cílios superiores.
Os meus cílios estão uma bagunça, como vocês podem ver, mas isso não vai interferir no resultado. E, gente, esses cílios aqui, muita gente tem medo de colocar porque parece ser muito difícil. Mas eu garanto que é bem simples. Eu acho que é até mais simples do que colocar um cílio completo, um cílio inteiro. Porque você vai pegar o cílio, você vai botando onde você acha que fica bom. E é isso. Esse cílio aqui, eu não deixo a cola secar nele pra poder colocar depois. Eu já coloco a cola no cílio, uma boa quantidade, mas também não muito pra não ficar grosseiro. E aí depois de colocar a cola, eu já coloco direto no olho. Vou precisar do meu espelho kit de novo. Então, ó, olha pra frente e coloca bem no centro. E é a mesma coisa com o outro olho. Novamente, olha pra frente e coloca bem no centro. Esse cílio aqui que eu tô usando é o cílio de 18 milímetros pra fazer esse detalhe. Às vezes ele escapa, mas aí é só pegar de novo e colocar bem no centro. E deixa ele aí que eu juro que ele vai secar e vai colar. E pra fazer um efeito igual o dela, o que acontece? A partir desse cílio do centro, a gente vai diminuir os cílios e aqui a gente vai aumentar e diminuir no final. Então a gente tem que brincar um pouco com o tamanho dos cílios. Agora eu tô com um cílio de 14 milímetros. Desculpa, são 16 milímetros. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele bem aqui. O cílio de 16. Parece que ficou grande? Parece que ficou grande. Talvez tenha ficado grande? Talvez tenha ficado grande. Então eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele depois. Vou tentar aqui agora um de 14 milímetros mesmo. Isso aqui é um grande teste, tá, galera? Então vamos lá. De 14 milímetros. Vamos ver se ele comba melhor. É, 14 milímetros. Então ficou 18, 14. Mais um de 18. Bem aqui. Já tá começando a criar um formato bem legal. Temos 14, 18 e 18. Agora eu vou vir com o de 16. E ficou desse jeito aqui. Porque aí o olho faz assim, ó. Sabe? Fica tipo um Czinho. E os cílios ficaram desse jeito aqui. Eu tava pensando se eu finalizava aqui esse final com mais um de 14 ou se ele nem iria aparecer. Mas eu acho que assim já tá uma estética bem legal. Então vamos fazer o blush? Vou usar hoje o blush da Color Rose. É Color Rose? É Color Rose mesmo. E eu acho ele muito bonito e muito estético. Olha isso. E aí eu vou pegar um pouquinho dele e vou colocar o dela aqui na foto. Tá como se fosse concentrado aqui, mas espalhado pros lados. Então vamos concentrar primeiro aqui. Se bem que o blush dela tá bem laranja. Eu não vou usar esse daqui ele é um pouquinho mais claro. Vamos de laranja, porque o dela tá bem laranja e eu quero seguir essa referência. Então eu vou pegar uma sombra mesmo. Essa sombra laranja aqui eu acho que já dá pro gasto. E vamos pigmentar. Bem laranjinha mesmo. E como eu já tinha colocado um pouco de blush da Color Choice aqui, eu acho que vou ter que colocar do outro lado também pra não ficar muito diferente. Vou fazer uma misturinha aqui entre essas três sombras e eu acho que vai dar o tom exato. Vamos lá. Nossa, como isso é pigmentado. Eu vou colocar também um pouquinho na pontinha do nariz. Inclusive, vamos ter que contornar esse nariz de novo. E um pouquinho no queixinho. E agora vamos pro nariz. Nariz de Ghiaro é uma obra-prima. Ele é bem marcadinho. Então, vamos cumprir essa estética. O que acontece? Eu vou desenhar aqui um U. Um Uzinho. E daqui eu vou puxar reto. Bem reto até o U. Bem marcado mesmo, gente. Bem nariz.
de Ghiaro. Eu não sei o que acontece, que parece que quanto mais marcado, melhor. Então vamos marcar isso aqui. E aí eu vou fechar esse U aqui com uma bolinha, porque eu gosto. Apenas por isso mesmo. Porque da referência não tá fechado. Mas eu gosto. E aí, ó. Tá marcado, mas não precisa ser tanto. Vamos dar uma leve esfumadinha. Mas bem leve mesmo, porque ainda tem que estar marcado. Ok, nariz super marcado. E aí, nesse meio aqui, vamos fazer um ponto de exclamação. Com a sombra mais clara que você estiver. Até mesmo branco. Aqui eu vou usar... Eu tô muito tendenciada a usar esse aqui. Tendenciada? Nossa, de onde eu tirei essa palavra? Enfim, eu vou usar essa cor. Vou pegar aqui um pincel. Ah, eu queria muito que esse pincel tivesse limpo. Vou limpar aqui. Porque ele é literalmente perfeito pra fazer isso. Ok, limpo. E aí, ó, desenha uma bolinha aqui. Uau! E puxar uma exclamação aqui. Gente, que sombra é essa? Que linda! Ok, ficou um pouquinho torto, eu vou consertar. Porque se você desenhar pro lado, acontece isso, ó. O nariz fica torto. Ok, deixa eu ver. Cadê meu Hello Espelho? Espelho Kitty. Acabei desenhando para um lado só e o nariz ficou para um lado só. Acontece. E engraçado que aqui pra mim tá reto. Oxi. Não tô entendendo. Eu acho que agora foi. Eu com o nariz assim torto pro lado. Acho que é essa pontinha aqui, ó. E agora a gente taca o iluminador disso aqui. Eu vou usar de novo essa sombra aqui, porque eu gosto muito dela, que ela ilumina muito, gente. Sério, muito mesmo. Só não posso errar, porque senão depois pra tirar isso aqui... Olha a iluminação. Dá uma esfumadinha nas bordas. Ok. Ok. E tacar aqui no centro. E eu quero muito testar com o Ghiaro esse batom aqui da Joyce. Gente, esse batom aqui, ele é muito bonito. Vamos ver se ele funciona com essa estética, porque se ele não funcionar, eu vou tacar mais sombra em cima pra funcionar o que eu quero. Que a estética dele é ser bem brilhante com glitter. Vamos ver se ele vai entregar. Até que ele entrega. Mas eu acho que pra Ghiaro precisa de mais glitter. Não sei. E aqui em cima eu gosto de fechar aqui esse arco do cupido. Desse jeito. Gente, ele é meio mentolado. Que delícia. Será que ele deixa a boca grandona, tipo, dá um bocão? Porque tem os batons, né, que eles são meio mentolados e deixa a boca grande depois de um tempo. E esse aqui eu não testei por muito tempo. Ok, eu acho que mais do que isso ele não vai entregar. Eu gostei, but eu acho que ainda precisa de mais glitter. E eu vou tacar mais glitter. Vou pegar aqui da Romande.
essa paleta aqui, ó, com essa sombra aqui em específico, eu acho que ela vai entregar o que eu quero. Não sei, vamos ver. Só no centro. Vou botar mais um pouquinho. Acho que agora sim, hein? Vamos arrumar o cabelo pra ornar com essa estética. Gente, eu acho que essa maquiagem ficou bem legal. Tô sem filtro, tá? Só pra vocês saberem. Vocês querem que eu coloque um filtro só pra vocês verem como ficaria? Calma aí, eu vou fazer isso. Bom, eis aqui o filtro, porque a gente sabe que as Gyaros, a maioria das Gyaros, não todas, usam muito filtro. E aqui tá o filtro pra ter uma comparação digna, né, galera? Mas vamos voltar pra câmera normal pra gente finalizar o vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e tchau, tchau. Se inscreve no canal, hein?